Boa Tudo bem. noite, pessoal. Mais uma noite aqui de atividades aqui do comitê aqui da Associação de Psiquiatria nesse mês de setembro de prevenção de suicídio, né? Hoje nós estamos com esse evento com o Jader, né? Vou apresentar aqui o colega e agradeço também pela tua disponibilidade, Jader, em participar desse evento com a Uhum, gente. O uhum, Jader é psiquiatra da infância e da adolescência, mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS, pesquisador do Programa de Depressão na Infância e na Adolescência, PRODIA, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou pedir para vocês, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? No final, o Jader vai responder, o Dr. Jader vai responder. Só fazer ali no lado, ali no chat. Ontem teve uma atividade que o pessoal depois me perguntou, tá, mas onde é que é esse chat? Então, eu vou explicar ali embaixo, ó, tem uma barrinha que aparece, tem bate-papo. Se clicar no bate-papo, abre uma janelinha, é só escrever ali. Eu vou escrever ali um boa noite para todo mundo. Escrevendo ali, a gente vai conversando. Tá bem, pessoal? Então, Jader, tudo contigo, cara. Muito tá obrigado bem. novamente. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema nobre, né? Eu tenho falado muito sobre, bem focado em infância e adolescência, desta vez vou falar de suicídio de uma forma mais geral. E deixa eu só compartilhar minha tela aqui, porque eu trouxe um pouco de alguns slides, só um momentinho. Espera aí, um momento. Acho que vocês devem estar vendo agora, né? Uhum. Certinho? Tá, tudo Então, certo. é, suicidalidade em tempos de pandemia, né? Eu trouxe uma reflexão com a pandemia, até como um exercício. A gente não sabe muito bem durante a pandemia como a suicidalidade vai se comportar e talvez nem sabemos do ponto de vista científico se as condutas que a gente toma, né, são as mais corretas. Mas o que a gente tem aqui é um exercício de reflexão, né? Então, dessa forma, eu sei que eu estou falando aqui tanto para a comunidade como colegas psiquiatras da área, então vai ter um pouco de ciência, vai ter um pouco de aspectos gerais, assim, e acho que o convite até para uma reflexão seria muito útil, porque são aspectos que eu fico pensando e eu acho que compartilhar e poder ouvir é muito interessante, né? Então eu trouxe uma vinheta, né, eu chamei aqui de Carlos, 27 anos, um rapaz divorciado, vendedor, com depressão unipolar em remissão há um ano. Histórico de uso de substâncias na adolescência. Vinha acompanhamento e manutenção com psiquiatra, mantendo o uso de antidepressivo. Até aqui tudo bem, né? História de transtorno mental, tratado. Em março de 2020, após o início da pandemia da Covid, iniciou o trabalho remoto, permanecendo em isolamento social, mantendo contato remoto com poucos amigos e familiares. Após 2 meses, constatou redução de ganhos em 50%. Gradualmente passou a apresentar recaída de sintomas depressivos com humor deprimido, anedonia, fadiga, insônia intermediária, diminuição de apetite e pensamentos de inutilidade. Por conta própria, aumentou o antidepressivo para o dobro da dose. Por mensagem, referiu ao psiquiatra que estava bem, solicitando apenas as receitas, um período aí de receitas digitais, enfim, né? Gradualmente passou a trabalhar online em torno de 20 horas por dia, com o objetivo de compensar as perdas financeiras. Aos poucos foi afastando-se dos amigos e familiares e passou a fazer postagens desconexas no Facebook, mas com conteúdo depreciativo. Imediatamente, amigos foram até a sua casa e encontraram-no caído no chão, envolto por garrafas de bebida alcoólica, déficit importante de autocuidados e cartelas vazias de medicação. Então, quis trazer uma vinheta trágica aqui, né? Mas de um exemplo onde fatores de risco podem se juntar, né, para um indivíduo, numa situação, por exemplo, como a que a gente está passando, né? E aí que entram os principais aspectos do suicídio. Aqui eu me faço uma pergunta, me fiz muitas perguntas, né? Será que está aumentando os comportamentos suicídios? Assim, quais são os fatores de risco que são importantes na pandemia, né? Como a gente tem que fazer, como fazer uma avaliação adequada nesses tempos, né? Qual o melhor manejo? Quais as estratégias de prevenção? Tem alguma inovação? Então, um pouco disso que eu vou tentar falar aqui. Obviamente, as perguntas não serão completamente respondidas, né? O suicídio ele faz parte, né, de um esforço global, né, junto às Nações Unidas, aos Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável. Ele está no objetivo 3, né? E dentro desse objetivo, um dos objetivos é reduzir em 30% as taxas globais até 2030. Acontece que a gente tem cerca de 800 mil suicídios no mundo todos os anos. 15% desses é em jovens, né? Isso dá uma taxa de 11,2 mortes por 100 mil, né?
E aí a gente tem aqui, principalmente, né, a gente pensar em jovens, é a segunda principal causa de morte, né, em adolescentes de 10 a 24 anos. Então, é uma causa importante de mortalidade também. Se a gente for olhar em termos de variabilidade, o suicídio ele tem uma prevalência maior em homens. Homens se matam mais, né? Mas as mulheres tentam mais suicídio. Isso tem algumas explicações até antropológicas que apontam que o suicídio, os homens utilizam métodos mais letais, geralmente, né? E aqui eu trago, só para mostrar como é complexo o tema, né? Aqui foi parte de um estudo que a gente preparou em 2019, né? Com dados do Global Burden of Disease, mostrando que mesmo esta premissa por sexo, ela pode se inverter. Como, por exemplo, na Índia, no Paquistão, as meninas aqui, entre 10 e 24 anos, cometem mais suicídio que os meninos, por conta de fatores de risco específicos para o gênero feminino na Índia. Então, mesmo algo em que já é bastante até sabido, né, de que homens se matam mais, pode se inverter por conta de outros fatores de risco. Assim como, por exemplo, na pandemia agora, talvez fatores de risco que surgem, né, possam surgir, representem um risco a mais, né, para os indivíduos vulneráveis. Por isso que a gente precisa estar atento ao formato dinâmico desses fatores de risco e pensando assim nas estatísticas. Eu falei de mortalidade antes, em adolescentes é a segunda principal causa, mas para adultos ela fica entre as 15 principais causas de morte. Mas o que não deixa de ser muito importante, né? Por conta de ser um tipo de problema prevenível, a gente tem maneiras de prevenir, e talvez nem ocuparia este ranking entre as 15 principais causas de morte. Aqui o ranking com os dados do Global Burden, mostrando dados do Rio Grande do Sul. Em termos de tendências, né, a gente tem essa previsão, esse desejo de chegar em menos 30%, né, das mortes até 2030, mas o que acontece nos últimos anos é uma certa estabilidade em alguns locais, uma redução global, né, por conta principalmente aqui de países como a Índia, a Índia não, a China, né, que a Índia também, queira ou não, reduziu muito as taxas, mas a China, que tem uma população muito grande, mas em vários locais como os Estados Unidos, e mesmo o Rio Grande do Sul aqui, que representa a maior taxa entre os estados brasileiros, as taxas elas não mudam com tanta frequência, apesar de a gente ter desenvolvimento aí de estratégias de saúde mental, eventualmente algumas medidas de prevenção estabelecidas. Então, para mostrar o quanto é complexo fazer a prevenção também, né? E 2020, então, né? Como é que o que a gente espera deste ano, né? Em termos de suicídio, né? As pessoas às vezes dizem, mas eu acho que vão aumentar as taxas, acho que não. A questão é, não sabemos, né? E antes de a gente querer saber disso, a gente já pode implementar, sim, algumas medidas de prevenção com o que a gente sabe, né? Eu trouxe aqui, esse talvez seja um dos estudos mais interessantes, né, epidemiológicos relacionados à pandemia de 1918, a gripe espanhola. O que aqui mostra, né? Que lá houve, obviamente, uma mortalidade geral muito grande, né? Por conta da pandemia, e na sequência um aumento, né, considerando o período anterior, nas taxas de suicídio. Obviamente é um aumento que não é maior do que outros momentos aqui atrás aí da gripe espanhola, teve as questões da Primeira Guerra, enfim, que também fizeram importantes, mas a gente tem neste estudo mostrando assim uma relação, uma associação que pode ser ou não, né? Eventualmente não teria que ir mais a fundo para descobrir detalhes sobre isso. A SAR de 2003, aí tem um estudo bem desenvolvido de 2008, né, que mostra exatamente no mês de março e abril, que foi quando aumentou a mortalidade, né, da pandemia, que a pandemia se tornou mais importante, um aumento naqueles meses das taxas de suicídio também. E olhando do ponto de vista anual, no ano de 2003, esse estudo foi feito com a população de Hong Kong, também teve um aumento importante neste período. Então, talvez a gente possa esperar, né, que tenham, sim, aumentos das taxas, né, ou das tentativas. Né? O que a gente sabe é que existe impacto na saúde mental. Né?
Aqui, esse é um estudo interessante, né, publicado agora recentemente no Lancet Psychiatry. O que eles fizeram, né? Eles tinham lá acompanhavam em torno de uma corte, assim, de 50 mil pessoas no Reino Unido, e com questionários online, fizeram uma nova onda de questionários, com um questionário que fala sobre saúde em geral, é um questionário de bem-estar, né, em que a média deste questionário aumentou, ou seja, a média geral para a população, né, o normal esperado para a população, para aquela população que era em 2018, 19, 11,5, foi para 12,6. Parece pouco, mas pensando que foi suficiente para deslocar a média, então a gente tem sim aqui, e eles tinham uma projeção de que seria menos no ano de 2020, a gente tem aqui sim uma representação de piora da saúde mental, né? E principalmente onde mais houve aumento dessa pontuação, nesse questionário, foi na população entre 18 e 24 anos, né? Então a gente tem uma deterioração de saúde mental. Assim, talvez não precisaríamos de um estudo desses para imaginar isso, né? Nós em isolamento, com algumas dificuldades financeiras, enfim, toda a questão que envolve a pandemia. A questão também não é apenas, né, o suicídio não é apenas as mortes, né? A gente tem para cada suicídio em torno de 20 tentativas, né, de suicídio que ocorrem. Então, é o modelo de um iceberg, né? A gente tem na ponta desse iceberg as mortes por suicídio, e aí a gente tem as tentativas, as pessoas que estão com plano de suicídio, com algum tipo de ideação, e casos que ficam lá no fundo do mar, né, desconhecidos, em que não se sabe muito bem e que não são atendidos e que muitas vezes não foram para o serviço de saúde. E isso é tão importante, né? Aqui existe uma investigação de fenômenos suicidas, um estudo que investigou fenômenos suicidas em países de baixa e média renda. Só não inclui o Brasil porque o Brasil não investiga esse tipo nos questionários escolares, mas eles juntaram, né, uma amostra de 230 mil adolescentes, e esses questionários revelaram uma média próxima de 17%, tanto para ideação suicida, para plano e para tentativa de suicídio. Então, imaginem, né? A morte por suicídio ela é o desfecho mais trágico, mas uma pessoa estar pensando em suicídio, uma pessoa tentar suicídio, uma pessoa estar planejando é um período de muito sofrimento. E isso, a quantificação do quanto isso impacta na saúde, a gente muitas vezes não consegue mensurar. E para isso também é importante, aqui eu trouxe um pouco de termos não aceitáveis, porque o suicídio e a suicidalidade, que é a representatividade, né, de todos os fenômenos relacionados, ele, até na própria literatura científica, ele é referido muitas vezes com termos diversos, que muitas vezes até podem ser inadequados e são termos que não nos ajudam até para a epidemiologia e para a questão de vigilância, né? Então, gesto suicida, ato manipulativo, para-suicídio, muitas vezes alguns profissionais até mesmo falam para um mesmo fenômeno termos diferentes, né? Então, hoje eu vou falar muito disso, assim, começa pelo feijão com arroz, assim, começa pelo básico, a gente categorizar os termos de uma forma adequada. Isso faz com que a gente consiga ter uma noção, muitas vezes até, da avaliação do indivíduo, né? Então, para isso, existe o chamado espectro suicida, né? O que seria o espectro suicida? A ideia de que os comportamentos eles vão piorando em termos de gravidade. E aí, a gente vai até desde uma autolesão, que não tem uma intenção suicida, passando por um desejo passivo de morrer, que seria pensar em morte sem pensar em tirar sua vida, mas pelo menos desejar a morte. Uma ideação suicida já claramente, né, um pensamento em morrer, mas sem um método. Ideação suicida já com um método, com um plano estabelecido. E a tentativa de suicídio de fato. Depois eu vou falar um pouco mais sobre cada um destes elementos que compõem o espectro suicida. E interessante, eu falei aqui brevemente, né, a autolesão não suicida, ela também tem sido um motivo de grande preocupação. A gente tem visto com frequência adolescentes, principalmente meninas, com métodos de se cortar, né, com frequência, principalmente cortes pelo corpo, com muitas vezes objetos afiados, ou queimar-se, bater, né? Mas geralmente tem este fenômeno em que referem não ter uma intenção de morrer, mas eventualmente com muita morbidade, com muitos problemas associados. E a gente tem aqui
um estudo que mostra que a prevalência, né, em geral, aqui é um estudo conduzido na Inglaterra, com uma survey assim, que acompanhou em torno de 7 mil indivíduos, né? Fez pesquisas nos anos 2000, 2007 e 2014, com mais ou menos a mesma quantidade no mesmo local, e mostrou que a prevalência geral de 2000 para 2014 foi de 2,4% para 6,4%. E quando investigado apenas meninas de 16 a 24 anos, foi de 6,5% em 2000 para 19,7% em 2014. Então, aqui ele é centrado na Inglaterra, mas a sensação que a gente tem de ter um aumento de prevalência talvez possa ser, aqui mostra que pelo menos na Inglaterra isso é verdade, né? Que é um fenômeno talvez até ligado a um aspecto de contágio, né? E falando em contágio, enfim, eu vou falar um pouco fatores de risco, né? Então, para a suicidalidade, a gente tem descrito muitos fatores de risco, né? Que são bem estabelecidos. Então, história familiar de suicídio, de maus tratos, tentativa de suicídio prévia, transtornos mentais que estão associados principalmente à depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, impulsividade, agressividade, viver sozinho, alta introversão, desesperança extrema, lutos, né? Dificuldades financeiras, doenças crônicas, distúrbios do sono, enfim, milhares, quase, vamos dizer assim, muitos fatores de risco, mas são fatores muito comuns na população em geral. Então, acontece que eles são fracos preditores muitas vezes, né? De qualquer forma, é importante de nós conhecermos eles. E aqui tem um desenho de como esse emaranhado funciona, né? Ele é um emaranhado dinâmico, né? Em que muitas vezes tem lá fatores que vêm de aspectos populacionais e que podem mudar, né? Mudanças abruptas de estruturas sociais, turbulência econômica, isolamento social, fatores ambientais, então aqui a mídia, a pessoa ter acesso aos meios, uma pessoa com baixo acesso à saúde mental, e fatores do próprio indivíduo, né? Que vão desde aspectos lá da genética, né? Da história familiar, ao longo do desenvolvimento de traços de personalidade, de uso de substâncias que podem surgir ao longo do desenvolvimento, até os fatores mais proximais, que são aqueles gatilhos que faltam, às vezes, para o indivíduo migrar para um comportamento suicida. Então, prevenir, digo assim, prevenir esse negócio aqui, né, essa emaranhada, essas engrenagens todas, é realmente muito difícil, tá? Por conta de existirem muitas diferenças, às vezes, de indivíduo para indivíduo, de como cada um recebe os fatores de risco. Até tem uma revisão importante aqui, que avaliou 365 estudos, né, sobre os fatores de risco ao longo dos últimos 50 anos, né, e ao longo desses últimos 50 anos, os fatores de risco eles não se mostram com uma força tamanha, né, específica para determinar, né, com clareza quem é que realmente vai tentar suicídio. Né? Então, talvez a gente tenha que pesquisar mais especificamente as culturas, faixas etárias e locais, né, para a gente ter esse tipo de noção. Em termos de fatores de proteção, eles são extremamente importantes também. Existem fatores internos, que vão ali desde algumas crenças religiosas, né, tolerância à frustração, uma pessoa com medo da morte, pessoa que é capaz de identificar razões para viver, até externos, às vezes assim toma conta de um irmão menor, um animal de estimação, né, ter uma rede familiar suportiva, um bom trabalho, um relacionamento terapêutico positivo. E aqui eu acho que tem uma chave importante, né, até para pensar em estratégias. A gente tem que conhecer os fatores de proteção, né, do indivíduo para a gente poder trabalhar esses fatores, né, e eventualmente aprimorá-los, né, reforçá-los na ideia de ajudar na prevenção. Porque os modelos de predição, né, o que já foi tentado fazer, né? Modelos tipo calculadoras, né? Vamos ver, vou colocar vários fatores aqui, vamos ver quanto de risco uma pessoa tem para tentar suicídio. Eles são até de boa acurácia, eles são fatores que realmente são associados, mas eles têm uma baixa capacidade de prever quem realmente vai tentar suicídio. Então, eles não ajudam muito, apesar de que a gente usa, né, talvez a gente precise de modelos um pouco mais fortes no sentido que a gente fala de validade preditiva, né, para poder realmente acertar no alvo e poder fazer estratégias mais assertivas para os indivíduos que estão sob risco. E na pandemia, né, atualmente, olhando para todos os fatores de risco, o que nos interessa mais, né? Primeiro ponto é a questão do desemprego. O desemprego e as dificuldades financeiras é um fator bem estabelecido e ele está aumentando. A gente tem aqui uma estatística de em torno, né, de
25 milhões de empregos perdidos ao longo do mundo inteiro, né? Isso pelos institutos mundiais de trabalho. No Brasil, a gente tem uma alta de 20%, né? Aqui também tem notícias que mostram que algumas populações têm tido mais, como a população de negros, enfim, mais exposição ao desemprego. Então, a gente tem que estar atento também em quem esses fatores de risco são mais atingidos, né? E a gente tem uma estatística que usou dados da crise de 2008, que aumentos de 3% nas taxas de desemprego se associam a 4,45% nas taxas de suicídio em pessoas com menos de 65 anos. Então, é um fator de preocupação importante para nós, né? E aqui a gente tem modelos. Atualmente surgiu um estudo no Canadá, em que eles fizeram a previsão, considerando essa estatística do desemprego, do quanto eles esperam no máximo e no mínimo de aumento das taxas de suicídio, né? Eles têm aqui um aumento das taxas até 16 por 100 mil, um moderado aumento para 7, ou se não mudar, ficaria em torno de 5 ou 6 por 100 mil. Um estudo interessante aqui que avaliou a crise de 29, né, demonstrou claramente aqui a associação, né, de desemprego com aumento das taxas de suicídio no mesmo momento. A gente tem aqui atrás a questão do suicídio também, que aumentou, aqui tem a Primeira Guerra, né, que talvez seja um dos fatores, mas é uma análise bonita, ecológica, né, que talvez precisa ser refinada, mas claramente tem uma associação com crises, né, financeiras e de desemprego e aumento das taxas. O isolamento social é o segundo fator que eu gostaria de falar, né? Ele é bem estabelecido, é um risco proximal, uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tem acesso, né, afetivo, acesso que vive só, ela tem uma chance muito maior, né? Principalmente se essa pessoa tiver, obviamente, algum transtorno mental ou alguma outra vulnerabilidade. Uso de substâncias também, a gente precisa ficar atento, né? A gente tem aí uma média de 18% do aumento do consumo de álcool e tem uma estatística que fala que 10% dos suicídios que são atribuídos ao álcool. O álcool é o gatilho, às vezes, que está faltando para a pessoa tomar a iniciativa, né? Então, realmente, a pessoa às vezes já tem uma vulnerabilidade de várias outras situações e o álcool vai lá, ou as outras substâncias, e faz vamos dizer assim, adiciona o fator final, né? Um outro aspecto é a violência doméstica, né? A gente tem uma estatística que fala que 22% dos estados brasileiros tiveram aumento de violência doméstica nesse período, né? E São Paulo aqui teve, por exemplo, assim, 46%, mas outros lugares 300%, 400%, Rio Grande do Norte, Mato Grosso. E esse é um fator importante, não apenas pela violência física, mas violência por constrangimento, violência psicológica, né, ou qualquer outro tipo de ataque, né, a figura, muitas vezes, principalmente a figura feminina, e que sim, também é associado, né, a um fator de risco. Transtornos mentais não tratados, muitas vezes o não acesso ao tratamento, um acesso fácil aos métodos também é um fator importante. E aqui a gente fala também das medicações, a gente tem uma facilidade, felizmente, para os pacientes não deixarem de ter os seus tratamentos interrompidos, vai ter receita com facilidade, eventualmente pacientes que conseguem entregar por 2 meses, mas as receitas elas têm um motivo de ser, né, que é para restringir muitas vezes o uso desenfreado e muitas vezes medicamentos são utilizados para a tentativa de suicídio. Armas de fogo também é uma outra questão que está bastante já estabelecida, né? Ter uma arma de fogo aumenta a chance. Então, é um outro aspecto que a gente precisa ficar atento. E, enfim, né, a mídia ela pode ser também responsável por fazer reportes, né, inadequados, às vezes, sobre suicídio, e isso faz com que tenha na OMS, já atualizado, esse aqui é de 2008, mas na verdade tem um agora de 2017, que são manuais de como que a mídia deve proceder para cuidar de alguma situação que envolve suicídio. E principalmente as mídias digitais, que é a grande questão, né, atualmente, né, que eu tenho um exemplo, né, de uma blogueira que, de tanto receber imagens de cortes, ela resolveu fazer um compilado e dizer, olha, o que está acontecendo com alguns adolescentes que acabam divulgando, né, e expressando nas redes sociais o seu sofrimento.
e isso é importante especialmente para esta população adolescente. Este é um fator, então, de risco também bem estabelecido e que a gente tem que ficar atento da pandemia, que é o fenômeno do contágio, né? Então, assim, o contágio é quando um modelo, um comportamento serve de modelo comportamental para outros indivíduos vulneráveis. E isso, aqui tem um estudo que fala de uma associação muito forte, principalmente da autolesão em meninas, né, que mostrou uma associação importante, que ter um amigo que tenta aumenta em 2,8%, 2,8 vezes a chance de fazer também. Mas aqui eu chamo a atenção para um fenômeno, né, que é o quanto o indivíduo que é vulnerável ao ver o modelo com o qual ele se identifica fazendo um comportamento disfuncional, ele tem uma chance maior de fazer aquele comportamento, de se comportar daquela forma. Isso foi muito discutido na época da série, né, do 13 Reasons Why, que teve ali uma cena de suicídio e falou de um suicídio. Teve um estudo que foi feito o seguinte, né, eles pegaram lá os trend topics do Twitter, na época do Instagram, para identificar o período em que mais estava se falando da série, né? Então, naquele período, eles fizeram uma avaliação das tendências de suicídio nos Estados Unidos, e o que se esperaria e o que foi realmente, né? E com significância estatística, mostrou um aumento de 12% nos meninos e 21,7% em meninas. Claro, a série foi causadora Não dá para dizer isso. A maioria dos indivíduos que não são vulneráveis, eles assistiram às séries e tiveram uma reflexão sobre o assunto. Mas aquele indivíduo que talvez não consegue nem fazer a leitura do contexto por ter um transtorno mental ou por estar num período de suicidalidade, ele olha para aquilo como um modelo comportamental. Então, não se divulga, né, com frequência métodos de suicídio, de como uma pessoa fez, né? Isso não é de hoje, né? Tem aqui um TDT, né? Desde o sofrimento do jovem Werther, lá do Goethe, no século XVIII, em que jovens, depois de ler em série, cometeram suicídio, teve uma onda de suicídios, ou até mesmo o relato de um clube do suicídio lá na Prússia, no século XVIII. Então, o contágio em jovens, ele não é uma novidade, ele existe há muito tempo, só que as redes sociais, elas muitas vezes servem de um catalisador, né, para o processo acontecer. Enfim, né, e de qualquer forma, né, a internet ela não é apenas uma vilã aqui, né, a gente tem estudos mostrando que a internet ela pode ser positiva, né, no sentido de ajudar a diminuir o isolamento social, a oferecer um potencial terapêutico, mas também ela pode sim ser uma fonte até de adição à internet, né, ou de um uso inadequado para procurar, por exemplo, métodos de suicídio ou se contaminar, vamos dizer assim, por outros indivíduos. E aí a gente entra no desafio, então, né, depois de falar de tudo isso, assim, esta prevenção passa por onde, né? A prevenção passa, em primeiro ponto, por saber fazer uma avaliação eficaz, né? Ainda a gente não tem como fazer uma calculadora lá, botar na inteligência artificial que vai dizer quem é que vai tentar suicídio, né? A gente precisa avaliar o indivíduo, tá? A gente precisa perguntar para o indivíduo. E isso envolve avaliar os fatores de risco e de proteção, investigar suicídio, determinar qual é o risco e também a gente poder gerar dados, documentar isso, tá? Não existe na literatura um consenso de que a gente tenha que perguntar para a população em geral. Então, aspectos de rastreamento de populações, a gente não tem isso estabelecido, né? Agora, a gente tem instrumentos de avaliação. E para isso, até vou falar um pouco aqui da escala de Columbia, que a escala de Columbia ela é bem detalhada, usada em pesquisa, usada na clínica, mas existe um modelo, né, que é um modelo mais curto, que é uma escala que é para treinamento de pessoas que não são da área de saúde mental. E envolve 6 perguntas, né? Com essas 6 perguntas a gente tem mais ou menos uma noção de risco, né? Assim como, por exemplo, existem protocolos de emergência na cardiologia, diretrizes, assim, as pessoas mais ou menos têm uma noção, né, de uma massagem cardíaca, né? Inclusive, por exemplo, nas autoescolas, né, tem lá um tópico que é de saúde, enfim, né, de emergências, mas a gente não tem conhecimento amplo, né, nas pessoas de saber como conversar com alguém que pode estar passando por uma situação de risco. Então, a escala de Columbia, ela avalia a ideação, ela tenta graduar um pouco a intensidade dessa ideação e avalia comportamento, né? E 2 perguntas iniciais para avaliar a ideação, né? A primeira é se a pessoa deseja estar morta, se a pessoa pensa
que estar morto é melhor e morrer, enfim, isso pode ser perguntado das mais diversas formas. Ou se a pessoa pensa, então, em tirar a própria vida, se ela pensa realmente em se matar, né? A gente pode perguntar, isso não vai dar ideia, né? Inclusive alivia o sofrimento da pessoa, a gente poder perguntar se ela está pensando. E se a resposta para essas duas for negativa, a gente não precisa perguntar mais sobre ideação. A pessoa não tem uma ideação suicida, provavelmente. Mas se for positiva, a gente pergunta se ela tem algum método, né? E aí vai ter uma descrição de que método seria esse, né? Por uso de medicação, por enforcamento, enfim. A intenção, a gente pergunta qual é a real intenção de colocar em prática. Essa talvez seja a pergunta mais subjetiva, né? Mas a gente tenta graduar, né, o quanto aquela pessoa pensa no suicídio e o quanto ela acha, qual é a porcentagem de chance, a gente às vezes pergunta dessa forma. O plano de suicídio, né? Se a pessoa arquitetou um plano com um horário, com um local, com eventualmente com estar sozinha, né? Aqui já tem um risco muito mais grave, né? Muito mais importante. E então essas 5 perguntas elas avaliam a ideação, sendo que as 3 últimas só quando tem positiva para desejo de morrer e desejo de tirar a vida. E o comportamento suicida a gente pergunta sempre se a pessoa tentou suicídio em algum momento da sua vida ou nas últimas semanas, e muitas vezes a pessoa respondeu não às primeiras, mas disse que tentou, às vezes na semana passada, e isso pode representar um risco também, né? A gente tenta classificar, então um risco alto é uma pessoa que tem plano ou intenção no último mês, ou uma tentativa nos últimos 3 meses. Um risco moderado seria uma pessoa com método, mas não tem um plano arquitetado, não tem intenção, ou um comportamento há mais de 3 meses. E o risco baixo são pessoas que têm um desejo de morrer, uma ideação suicida, mas sem o método, uma intenção clara, né? Depois que a gente faz essa avaliação, a gente tenta estabelecer um risco, a gente precisa documentar, isso precisa estar escrito, né? E mais importante ainda, no Brasil, desde 2017, ela vai para a ficha de notificação de violência interpessoal. A gente precisa notificar uma tentativa de suicídio, né? E aí é importante a gente saber, assim, é um pouco burocrático, aqui tem uma crítica, né? É difícil, tem que ter essa ficha, tem que ter um CNES, né? E muitas pessoas, às vezes, até nos ambientes privados, não documentam isso. Mas isso é extremamente importante para a gente ter uma noção do que está acontecendo no tempo, né? Uma avaliação real, real time, que a gente chama, né? Isso seria o ideal para a gente fazer uma prevenção de qualidade. A gente não tem noção, muitas vezes, se as emergências, por exemplo, estão recebendo mais tentativas de suicídio. E aí a gente entra também na avaliação remota, que é o que hoje está acontecendo, né? A gente tem, de alguma forma, a telemedicina entrou abruptamente, porque precisou, né? A gente precisa manter o atendimento, ela é super válida, mas a gente precisa seguir algumas diretrizes. Eu enumerei algumas recomendações, né? Principalmente para avaliar risco de suicídio. Então, os contatos, a localização do paciente tem que estar atualizados, a gente tem que ter um plano de encaminhamento, caso aquela situação vire algo que não dê para manejar por vídeo. A gente tem que ter um plano caso haja uma interrupção da conexão, assegurar a privacidade. Um dos principais motivos dos pacientes, às vezes, não se tratarem em telemedicina é porque não confiam na privacidade. A gente tem que escolher uma fonte de suporte, ajudar o paciente a escolher quem é que seria a fonte de suporte. A gente tenta solicitar uma permissão para contato com essas pessoas de suporte, né? A gente precisa avaliar se a pessoa tem acesso a métodos de suicídio. A gente tem que discutir essas condutas e dizer para a pessoa que a gente pretende compartilhar com uma pessoa a escolha dela, né? Que seria interessante que mais alguém estivesse sabendo. E sempre avaliar o impacto da pandemia, enfim, outros fatores de risco em todas as consultas, né? E para isso, né, então, a partir do momento que a gente tem uma avaliação adequada, o segundo ponto para a prevenção é o manejo daquela situação, né? Então, a gente tem que escolher, primeiro ponto, o ambiente onde a pessoa vai se tratar, né? E aqui vem a situação de, às vezes, a pessoa precisar de uma internação, mesmo em tempos de pandemia, né? Porque, às vezes, o risco é tão alto, a convicção é tão grande, que somente no local protegido, com uma equipe especializada, a gente consegue ter uma segurança maior, né? Muitas vezes a gente precisa ir para um ambiente mais intensivo, quase dia sim, dia não, de avaliação, né? E consultório ou eventualmente
por videochamada, a gente usa para pacientes de risco baixo, às vezes risco moderado também, né? Mas a paciente com risco moderado, a gente precisa pelo menos ter checkpoints de avaliação, né? Porque as coisas mudam muito rápido, muitas vezes, na questão da suicidalidade. O tratamento ambulatorial, né? Aí entra também período de pandemia, assim, a gente precisa ter um plano de segurança. A gente precisa, nesse plano, descrever previsões de piora, né? Quem a pessoa vai acessar quando ela não está bem, quais são os sinais de alerta de piora, né? Quais são as pessoas que ela pode buscar ajuda, quais são as pessoas que ela pode ter contato social, fazer uma videochamada quando ela não está bem, né? Isso tem que ficar escrito, esse plano tem que ficar combinado com o paciente. Então, o primeiro ponto é o plano de segurança, né? A gente, depois do plano de segurança, a gente tentamos um diagnóstico de transtornos mentais, né, para saber, né, por que aquela pessoa está naquela situação. Muitas vezes, 90% das vezes, tem um diagnóstico. E geralmente um tratamento de longo prazo, uma escolha de uma psicoterapia, né? Só para vocês terem noção, o plano de segurança é uma medida que foi testada, né? A gente teve aqui uma intervenção que fez um estudo de caso controle, né? De um ensaio clínico randomizado controlado, em que no grupo de intervenção que usou o plano de segurança, 3% tentaram suicídio e no grupo que não usou, 5%. Não é muita coisa, né? É o que temos, né? Mas só o plano de segurança ele já representou aí com significância estatística uma redução de 45% dos fenômenos suicidas, né? E na telemedicina a gente precisa adaptar esse plano de segurança, né? Então tem recomendações de que a gente precisa talvez colocar nesse plano de segurança atividade de distração social em tempos de pandemia, né? Ajudar o paciente a identificar as atividades virtuais, o ambiente, focar no ambiente social de casa, das pessoas que convivem, né? Elas vão precisar ser o suporte, porque ela não pode sair para encontrar outras pessoas, ajudar o paciente a fazer um plano diário, uma agenda regular do dia a dia, a identificar espaços públicos, eventualmente, que ela possa ir com segurança, né? E detalhar quais são as estratégias que a pessoa vai usar para enfrentar suas crises, né? E revisar sempre, né? Risco de suicídio, mudança de fatores de risco e de proteção, plano de segurança e esse plano diário, né? A partir do momento que esse paciente engajou no tratamento, a gente tem que escolher uma psicoterapia. Esse estudo ele é mais focado em adolescentes, mas mais ou menos a gente usa os mesmos para adultos, né? A gente tem aqui a Dialético Behavior Therapy, que é, enfim, a terapia comportamental dialética, que é a principal, uma das principais terapias estudadas, né, para suicidalidade, principalmente em adolescentes, né, que envolve todo um treinamento de habilidades, né, para regulação emocional. A TCC, baseada na mentalização, são as três principais, né, que têm evidência para suicidalidade aqui para adolescentes, mas a gente tem também essas mesmas funcionando para adultos. Psicoterapia breve, terapia de família, terapia interpessoal, evidências um pouco menores. A terapia psicodinâmica, bem comum no nosso meio, ela não é tão testada, mas ela também tem, sim, uma evidência de eficácia para vários transtornos e situações, né? O que a gente tem que ter alguma ressalva é para terapia de grupo, né? Paciente com crise aguda, não se recomenda terapia de grupo por conta de o fenômeno de contágio, né? Então, passou um pouco aquela crise mais aguda, a gente pode incluir o paciente em terapia de grupo, mas, por exemplo, pacientes numa internação não devem fazer terapia de grupo, aqueles que estão com algum tipo de ideação suicida ativa, né? De qualquer forma, assim, a gente tem uma eficácia das psicoterapias ainda baixa para tentativa de suicídio, né? A gente tem para a autolesão, né? Essa autolesão não suicida, mas para tentativa é menor, né? E os psicofármacos, aqui eu não vou entrar em detalhes, os psicofármacos, acho que o papel principal é tratar os transtornos mentais, né? Mas tem algumas evidências, assim, o lítio parece que independente do transtorno mental ele é mais efetivo para adultos, né? Em reduzir o número de suicídio, principalmente na depressão unipolar e bipolar. Tem alguns estudos sobre a ketamina que mostra que talvez tenha eficácia para reduzir a ideação suicida, mas ainda não tem uma evidência robusta para tentativa de suicídio e para suicídio. A clozapina com eficácia para esquizofrenia, mas para adolescentes vamos lembrar que não existem psicofármacos que
vão reduzir a chance, né? E o psicofármaco ele é usado adjuvante, muitas vezes, tratando um transtorno mental. A gente primeiro tem que fazer essa abordagem psicossocial com as psicoterapias. E aí eu entro um pouco nas estratégias de prevenção propriamente dita, até para a gente poder ir mais adiante, né? Então, olhando para tudo isso, acho que falei do feijão com arroz, né? A gente precisa fazer o básico, saber avaliar e saber indicar um bom tratamento para um paciente que tem algum risco de suicídio, com segurança, né? Usando as evidências, né? Mas a gente tem estratégias, assim, outras. Aqui é um modelo, né, de uma organização Evermind, ela é australiana, e que fecha essa roda aqui com várias estratégias de prevenção possíveis para suicídio, né? Para vocês verem como é complexo. A gente não pode entrar em uma frente só, né? Então, essas estratégias elas incluem, né, planos de segurança e acesso aos métodos de suicídio. Um exemplo aqui, segunda principal causa de suicídio no Brasil é envenenamento, né? E a gente tem aí medicamentos muito facilmente disponíveis para as pessoas guardam nas gavetas e guardam às vezes em locais até esquecem dos medicamentos lá. E, por exemplo, um paracetamol é um medicamento que pode ser letal, né? Outro aspecto importante, né? As emergências, né? As emergências que recebem pacientes, né? Precisam estar bem, elas precisam saber tanto avaliar quanto também poder proceder um encaminhamento para aquela situação adequado e às vezes até fazer um segmento, né? Não somente as emergências psiquiátricas. Os serviços de saúde primária, né? Os postos de saúde precisam identificar e poder já iniciar um suporte para pessoas com estresse ou com algum tipo de situação de risco, né? A gente precisa oferecer tratamentos baseados em evidências que realmente funcionam para os transtornos mentais. A gente precisa melhorar a competência dos trabalhadores de linha de frente, então os policiais, os bombeiros, que muitas vezes vão acolher uma situação de risco de suicídio, eles precisam estar treinados, né? A gente podemos também implementar programas de autoajuda, de saúde mental e de resiliência, treinamento de resiliência é até um tópico importante aí que tem sido testado em saúde, nas escolas, por exemplo, né? Resiliência aqui é também um aspecto genético, mas a gente tem sim treinamento de resolução de problemas, programas curtos que podem ser estimulados, né? A comunidade precisa estar educada, conscientizada para reconhecer e saber responder a uma situação de suicidalidade, né? Saber escutar uma pessoa e saber acolher, né? A comunidade precisa estar engajada para querer mudar, né, a situação de saúde mental. Então, e a mídia, ela pode fazer um papel, sim, de ajudar as pessoas a desestigmatizar a doença mental e, muitas vezes, quando tiver uma situação de suicídio, reportar de uma forma adequada. Então, esse conjunto todo aqui, ele é baseado em evidências, né? A gente tem, assim, estratégias de prevenção que foram avaliadas. Aqui tem uma revisão sistemática que viu 1.790 estudos, e mesmo assim, né, as estratégias elas têm tamanhos de efeito baixo, né? Elas são não tão fortes. O que mais mostrou, né, assim, resultado é a conscientização nas escolas e restrição de acesso aos meios, né? Ou seja, a gente conseguir promover, trancar acesso a meios de suicídio ajuda muito, né? E é algo que não é tão complexo assim. Aqui, por exemplo, só para vocês verem a intervenção em escolas, esse é um estudo bonito que saiu no Lancet em 2015 ainda. Ele testou 3 intervenções, né, para adolescentes. Eles avaliaram lá em torno de 11 mil adolescentes, vários centros na Europa, e foram aplicando intervenções. Uma era questionar, persuadir e referir. Os professores eles eram treinados a questionar quem eles achavam que tinha um risco, persuadi-los e tentar referir para tratamento. O outro era uma espécie de propaganda, assim, com cartazes, enfim, para que a pessoa procurasse um profissional de saúde mental. E um terceiro programa era uma medida de conscientização que incluía roleplay, rodas de conversa, treinamentos de habilidades, enfim, universal para mais de uma vez por semana para os adolescentes. E esta foi a única que mostrou eficácia para prevenir suicídio depois de 2 anos. Por quê? Né? Porque mais vale, aqui pensando nos adolescentes, o amigo do lado saber acolher uma situação e dizer para ele assim, olha, tu deve estar passando por uma dificuldade, né? Mais vale essa inclusão do que um profissional lá do outro lado da mesa dizendo para ele, ou um professor, olha, tu tem que procurar uma avaliação, um serviço de saúde mental. Então,
a gente tem um esforço muito grande, né? Tem campanhas, tem a campanha de Setembro Amarelo, tem as hotlines, né? Que o CVV ele sim, é uma estratégia assim de quando a pessoa não tem mais nada para fazer, ela vai tentar, ela tem a chance de ligar para lá e ser escutada, né? E muitas vezes isso já é suficiente para a pessoa mudar de ideia, só o fato de desabafar, né? E durante a pandemia, a gente precisa pensar em medidas, né? Como, por exemplo, o acesso à saúde mental, facilitar essa avaliação de risco, né? Então, aqui tem, assim, promover melhor as alternativas digitais, né? Ajudar no treinamento dos profissionais de linha de frente, das emergências, a reconhecer situações de suicidalidade, fazermos diretrizes para atendimento de crise online aqui, né? A gente tem que estar com isso alinhado de alguma forma, nós não temos, né? Muito claro, tem algumas instituições que têm, ampliar eventualmente as hotlines, né? Outras recomendações assim para a questão de rede de apoio para a questão do desemprego, né? A gente criar redes de apoio financeiro, engajar a comunidade nessas questões de rede de apoio, né? E essas medidas que possam perdurar, né? Para aquelas pessoas que não têm acesso aos seus a trabalhos eventualmente que só vão voltar quando a vacina vier ou quando, sei lá, né? As coisas estiverem muito melhores do que estão agora. A questão da violência doméstica, a gente precisa avaliar toda a consulta, perguntar como estão as situações em casa, estimular a vigilância, né, de que muitas vezes o vizinho reconheceu uma situação de risco, né, aquela história de não meter a colher, ela é errônea aqui, porque muitas vezes a gente identificar uma situação de risco de violência doméstica salva uma vida, né, para a questão do álcool, as campanhas de conscientização, medidas de restrição para álcool e drogas, facilitar o acesso a tratamento, né, e suporte aos familiares. E para as pessoas que vivem sozinhas e que estão tendo que ficar isoladas, a gente também poder estimular as redes de apoio, rede de suporte ao luto, né, trabalhar muitas vezes, treinar as pessoas a lidar com o luto, né, porque tem muitas perdas e aqui não é somente o luto das mortes, mas lutos das perdas mais diversas, né, que essa situação está nos gerando. Então, pensando no futuro, né, eu até, para a gente não ir tão longe, né, a gente precisa também pensar em criatividade, né. Esse aqui é um estudo muito interessante que avaliou 448 participantes adolescentes depois de uma internação. Eles estavam internados por risco de suicídio, né? E eles testaram duas intervenções: a pessoa ir para um tratamento usual, para acompanhamento, ou ela escolher um adulto, né, que iria ser o seu tutor, assim. Essa pessoa seria psicoeducada em relação à doença mental, ao problema que ela passava, quais os sinais de alerta para suicídio, conhecer um pouco daqueles problemas do adolescente. E esse grupo, né, teve um índice de mortalidade de duas pessoas depois dessa intervenção tiveram tentativas com morte, e no outro grupo usual foram 13 mortes. Então aqui realmente mostrou uma eficácia bem importante, onde o adolescente aqui, ele participou do processo de cuidado dele, né? Então aqui uma intervenção interessante. A outra ideia é a abordagem de clusters, né? A gente sabe que o suicídio ele se contamina, né? Então, assim, às vezes é uma proximidade psicológica, um grupo muito parecido de alguém que tentou, e aquele grupo, muitas vezes, alguns indivíduos tentam, às vezes é uma proximidade social, às vezes é apenas uma proximidade geográfica. Para a gente abordar os clusters, a gente precisaria ter em tempo real notificações de tentativas, né? Que essa não é uma medida tão difícil, né? De que as tentativas de suicídio que a gente sabe e a gente puder, assim, como a gente tem em tempo real agora o diagnóstico da COVID, a gente ter mais ou menos para tentativa de suicídio e a gente poder já de antemão fazer uma atividade que a gente chama de pós-venção, que é depois que ocorre um suicídio, a gente ter estratégias de prevenção daquele grupo, daquele cluster. Aqui também é uma ideia que para o futuro talvez seja interessante, né? E as intervenções digitais. A gente sabe aqui que aqui tem uma revisão sistemática até que avaliou assim, né, aplicativos de intervenções baseadas em páginas, né? Avaliou lá 16 estudos, deu quase 4.000 pessoas que receberam algum tipo de intervenção digital e que mostrou, né, embora modesto, assim, diferenças nos scores médios de ideação suicida após a intervenção. Então, a pessoa simplesmente recebe uma intervenção autoguiada, ela mesma faz a intervenção, e essa revisão, por isso que ela está numa revista importante, mostrou que sim, tem algum tipo de eficácia, né? Então, além de eventualmente do atendimento, a gente adicionar um aplicativo ou algum tipo de intervenção que o próprio adolescente possa receber essa intervenção
mais vezes na semana, enfim, o adolescente aqui é para adultos também, e muitas vezes treinar algumas habilidades para enfrentar a crise, né? Muito parecido aqui, um outro estudo que também fez a mesma coisa de adicionar um aplicativo ou não adicionar só o tratamento usual, né, em adolescentes após a tentativa de suicídio, pós-internação. E esse grupo que recebeu o aplicativo, ele teve em torno de 15% de tentativa de suicídio, comparado a 31% no outro grupo. Então, acho que a criatividade também possa vir aqui, inclusive nesse momento de a gente usar a telemedicina, né, para a gente pensar em casos como o do Carlos, né, o caso do Carlos, que eu falei no início, né, um rapaz ali que estava com isolamento social, dificuldades financeiras, porque perdeu, né, as suas vendas, ele tem um transtorno mental prévio, né, ele começou a fazer uso de substâncias, as bebidas, as garrafas ali, ele tinha acesso ao método, ele tinha medicamentos em casa, e ele estava num atendimento irregular. Então, essas situações aqui, talvez a gente consiga, pelo menos, prestar atenção, avaliar, né, e reduzir, né, para que outros Carlos consigam ter acesso a algum tratamento antes de cederem ao desespero, né, e a gente, muitas vezes, estar atento e, principalmente aqui, né, usar o nosso ouvido para poder escutar as demandas das pessoas que estão em sofrimento. Nesse momento de pandemia, nada como a gente estar disponível, mesmo numa videochamada, né? Mas essa proximidade afetiva ela é extremamente importante para a gente, eventualmente, melhorar, né, às vezes, uma situação que uma pessoa está passando. Esse é o meu recado. Bastante coisa. A gente pode ter um espaço para conversar agora. Isso aí, muito bom mesmo, Jara. Muito interessante, muita informação, muito legal mesmo, cara. Vamos ver, pessoal, se alguém quiser ali Obrigado. fazer, a gente agradece, cara. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ali pelo chat, ali fica à vontade. Eu fiquei pensando só numa consideração assim, né? Isso que tu falaste dos avisos, né, das redes sociais, né? Como a gente sabe pela rede social, assim, alguém que vai sair, alguém que vai viajar porque, né, a pessoa posta, alguém que terminou um relacionamento, né, alguém que está incomodado com alguma coisa, e esses indícios, assim, de comportamento, né, para risco de suicídio, né? Pelo menos para já se ficar atento, né, Jada? É uma ferramenta mais clínica, né? Com certeza. Assim, eu acho que as redes sociais fazem parte da avaliação psiquiátrica. Como a pessoa usa, o que a pessoa curte, o que a pessoa posta, né? Eu acho que isso faz parte, assim como a gente pergunta sobre relacionamentos, assim. E sabe que tem alguns algoritmos que foram... É bom que a gente tem a tecnologia hoje, né? Talvez a gente não tenha aquela mortalidade de suicídio como foi na pandemia da gripe espanhola, porque a gente tem a tecnologia para nos ajudar, né? Só o que a gente está fazendo aqui já nos tira dos nossos isolamentos, né, das nossas casas. Mas tem alguns algoritmos que testam assim, ó, o quanto a pessoa, as fotos que a pessoa posta no Instagram, o filtro que ela põe, já tem isso provado, assim, né, de que aquele modelo, aquilo pode representar algum modelo comportamental. Uhum. Imagina as palavras que a pessoa usa, né? Então, e isso acontece com muita frequência, né? Eu recebo assim, ela está postando, ele está postando situações na internet. O que fazemos? Não, uma postagem na internet pode representar um risco. A gente já pode eventualmente avaliar risco de suicídio pelas postagens em sequência. Há um pedido de ajuda ali. Então, bem colocado, assim, Fernando. Acho que a gente precisa estar atento, né, às redes sociais e atualmente as pessoas estão mais ainda nas redes sociais, né? Porque é a forma de socializar. Então... É uma forma muito, eu acho, bem significativa esse teu termo, né, de fazer parte da avaliação psiquiátrica, porque é uma forma de se expressar, né? Uhum, Bem com certeza. significativa, né? E que é sem freio, assim, as pessoas vão, né? Sem muita censura, inclusive, né? Eu fiquei pensando também na questão dos fatores de risco ali, né? Que acaba se vendo que são insuficientes ou parecem ser, né? Então, assim, o que então, né? O que a gente poderia pensar? Claro, falamos das redes sociais, né? Mas esses outros comportamentos, né? Para a gente É. conseguir ter uma ideia melhor, né? Uhum. Não, eles são insuficientes, mas eles são super importantes, né? Assim, Sim, o que temos, né? é o que temos e, assim, muitas vezes o que acontece é que são pessoas que somam fatores de risco, né? A gente pegar só, Uhum. por exemplo, tentativa prévia de suicídio, é um fator bem importante. Mas somente isso, pode ser que a pessoa nunca mais tente, mas uma pessoa que está
E isso eu acho interessante, o fator de risco ser avaliado num ponto de vista longitudinal. A pessoa começa a somar fatores de risco, né? E aí pode estar encaminhando para algum risco maior, né? Uhum. Então, realmente, assim, mas eu acho que o recado, assim, principal é o seguinte: nada como a avaliação, né? Nada como Uhum. perguntar, né? E a própria pergunta, às vezes, se ela é cheia de algum paciente não colaborativo, a maioria é colaborativo, né? A maioria fala, né? Vem, te conta o que está acontecendo e o que está pensando, né? Uhum. Mas tem uma parcela que eventualmente esconde, né? Não consegue falar ou eventualmente faz de tudo para esconder. Esse é um indivíduo de muito risco e precisa ser vigiado. A gente não tem muito como fazer. E atualmente, como vigiar esse indivíduo, né? Internação, sabe que não tem para todo mundo, enfim, Uhum. às vezes a pessoa está sozinha, né? Então, até uma recomendação, às vezes, quando a gente está sob algum tipo de risco, assim, né? Essas recomendações aí da telemedicina é a seguinte: a gente fazer um contato face to face, assim, todos os dias, né? Uhum. A gente sai um pouco do protocolo, assim, de fazer aquela consulta e dizer, olha, vamos fazer 5 minutos que eu quero te ver. Ou orientar um familiar a fazer isso, né? Orientar um familiar, olha, tu tem que vê-lo todos os dias, porque a gente precisa de elementos globais, né? Uma mensagem de Uhum. texto ali tira muita informação importante da clínica, às vezes, e de uma pessoa que está em sofrimento, né? Uhum. Então, enfim, É. talvez surgirão aí, né? Outras nuances, assim, de Uhum. comportamento. Sim. Tu falaste ali de fatores de proteção, né? Quando às vezes a gente tem que identificar, localizar algo assim, né, para trabalhar com o paciente, né? Então, pacientes que têm filhos, muito mais fácil, assim, mais evidente, né? Como é que vai ser com teus filhos, né? Tu não vai querer participar da vida, como é que eles vão ficar e tal. E uma vez me aconteceu aqui, né, que aqui em Santa Cruz, onde eu moro e trabalho, Uhum, tem muita gente que é transferida por causa das empresas, as grandes empresas de fumageira, né? E tinha uma uhum, paciente que era de outro estado, família muito longe, tinha um trabalho muito pontual, assim, que não tinha tanto envolvimento com a equipe, né? Então não tinha amigos, não tinha uhum, laços aqui na cidade. E era aquele paciente, o último da semana, da sexta-feira, sozinho no consultório, né? E aí, uhum. vendo com ela alguma coisa de importante para ela, de valioso, né? Para ela se preocupar. E aí, perguntando para ela, e eu perguntei, tá, se tu morrer, se tu se matar, qual é a tua preocupação? E ela falou assim, meu gato. Como é que vai ficar Uhum. meu gato? Aí eu falei para ela, então, nós temos que pensar nesse gato. Como é que esse Tá aí, gato vai ficar? É o gato, perfeito. né? E ela se comoveu porque ela se deu conta que se acontecesse alguma coisa, ia levar muito tempo para alguém procurar ela e o gato ia ficar preso em casa, né? E Uhum. então assim, às vezes parece tão pouco, mas na verdade é muito, né? É isso, Fernando, isso é assim, tá ali, tá, né? Animais de estimação. A gente Uhum. se agarra onde dá, né? Exato. Assim, e a gente cria um plano colocando o gato como central, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa está tão sem esperança e há uma alteração cognitiva, né? A pessoa fica com uma das coisas que a gente mais sabe, assim, a pessoa que fica pensando muito nisso, ela tem um risco muito alto do que aquela que pensa Uhum. eventualmente, né? Então, bem colocado, assim, né? É, e aí conhecer os pacientes também nesse sentido, né? Os fatores de proteção, eles são os recursos que a gente tem, né? É a mina que a gente consegue cavar ali para tentar Uhum. encontrar algum ouro ali, né? E às vezes é o que faz a diferença. Né? E desfazer essa ideia que a gente falaste, né? Ficar pensando, o pensamento fica constrito, né? E a pessoa não tem ideia, né? E como é que vai ficar a tua família, né? A gente sabe, né, que o Uhum. impacto é como se fosse de um sobrevivente a algo muito grave, É, né? Para a família. é. Então, como é que vão ficar teus filhos, né? Isso vai afetar eles, assim, né? Parece que a Uhum. gente está querendo judiar da pessoa, mas na verdade é para ajudar É, ela a avaliar é melhor que a situação, há né? uma dificuldade de Pensar. pensar, há uma dificuldade de Exato, né? pensar, né? Pode ser o óbvio. Isso é difícil às vezes das Exato. pessoas entenderem, né? Porque as pessoas fazem comentários assim, tá, mas por que diabos tu quer morrer se tua vida é boa? Enfim, aqui tem um afastamento, né? A pessoa já, às vezes já Uhum. decidiu, já tem aquilo muito mais convicto, né? E aí quando diz assim, ah, mas por que tu quer fazer isso, né? Em vez de poder também aproximar, né? Mas tu pensou, né? Eu vou ficar, eu te quero aqui, às vezes um familiar pode dizer, Uhum. olha, não sei o que está acontecendo contigo, nós vamos tentar ver, mas a tua vida é importante para mim. Uhum. É a validação que a pessoa precisa, né? Porque às vezes parece óbvio, mas não é óbvio, né? É, precisa ser Então, falado, né? Precisa ser expresso, né? é.
E uma última coisa ali dos números, né, de suicídio, né, assim, eu vi recentemente falar, ontem, na verdade, teve um evento com o Humberto Corrêa, um colega de Minas Gerais, né, Hum, e ele falou assim que, né, no Brasil e nos Estados Unidos os números estão aumentando, né, pelo menos que se tem, né, até o momento, né, uhum, porque parece que, se não me engano, é de 2 anos atrás ou um ano atrás o que tem, assim, já uhum, bem, uhum, registrado. E no mundo tem diminuído, né, os números, assim, claro que em uhum. alguns grupos aumentando pontualmente, né, para a gente tentar traçar um paralelo, né, cara, o que está acontecendo, né? Essa pergunta, ela é o que está acontecendo. Sempre a gente tem que usar, tipo a física, usar o referencial. O que está acontecendo aqui, quando a gente fala isso, né? Então, Uhum, por exemplo, assim, ó, está aumentando no mundo, o mundo tem muitas culturas locais, enfim. É, eu acho que o suicídio tem que ser avaliado nem no estado, assim, na região, às vezes, tá? uhum, Esse o que está acontecendo, ele é muito do cluster que a gente diz, né? Então, se, por exemplo, Santa Cruz do Sul, que é um local onde tem uma alta prevalência, né? A gente se pergunta o que está acontecendo em Santa Cruz do Sul, né? Um local que teve mais aumento nos últimos anos foi o Nordeste, alguns estados do Nordeste brasileiro, em jovens, principalmente. O que está acontecendo? Às vezes a gente vai lá e a gente vê, não, teve aumento de uso de substâncias, né? Teve um aumento uhum, de, por exemplo, indígenas, que tem um risco bem alto. É uma região com muitos indígenas, e esses indígenas estão desamparados e é uma população vulnerável para o uso de drogas. Aconteceu uma situação de crise, eventualmente, né? É muito relativo, né? O mundo está uhum, baixando porque a China, por exemplo, tinha muito suicídio rural, acesso muito fácil a pesticida, né? Ela conseguiu controlar muito bem, uhum, né? Porque eram muito altas. Então, assim, é só a China, que tem bilhões de habitantes, baixando o suicídio. Na China, a média global baixa, tá? Mas realmente os Estados Unidos, até o Brasil, é muito controverso, assim, é um aumento. As taxas aqui, felizmente, elas são baixas, tá? Médias, uhum, né? Agora, os Estados Unidos estão enfrentando realmente aumentos nas taxas, e em jovens, principalmente nos últimos anos, né? E aí tem que dividir por estado, tem que dividir por minoria, tem que dividir por vários desses grupos. É bem complexo, né? uhum. Eu estava falando da Índia, né? A Índia tinha uma situação que mudou em 2017. Lá, suicídio era crime. Então, se o cara não fizesse bem feito, ele ia preso. Então, a Uhum. chance de o cara tentar uma método letal, só isso fazia com que as taxas já fossem mais altas, assim. Então, tu descriminalizar o suicídio já baixa bastante as taxas, Uhum. porque aí as pessoas talvez tentam com outros métodos que tenham uma Sim. ambivalência, e daqui a pouco a pessoa se salva. Então, essa pergunta a gente talvez tenha que se perguntar sempre para o local, assim, né? Uhum. E muitas vezes, só que não é só o local geográfico, tem também, assim, nichos, né? Então, Uhum. adolescentes, por exemplo, que seguem eventualmente um perfil de redes sociais, já é um nicho ali. Pode ser um Sim. cara lá do Piauí, um cara do Rio Grande do Sul, entende? Esse emaranhado que é o mais complicado, mas o pessoal já tem Uhum. trabalhado muito a ideia dos clusters, assim. Uhum. Então, é um desafio. Sim. Aqui na nossa região, assim, já estou aqui desde 2012, 8 anos, fica bem claro, assim, a questão da cultura, né? O peso da cultura Uhum, aqui, dessa dificuldade de demonstração de afeto, de se vincular, de conseguir conversar sobre o que, expressar o que não está legal. Isso é muito forte aqui, é muito, dificulta muito, assim, torna muito inacessível, né? uhum. E já definido de que não deu certo, tem que Não tirar tem a saída. vida, ou na questão até financeira do agricultor, das dívidas, do nome perante os vizinhos, então, mesmo com família, né, fazer isso. Então, assim, tem uma A questão vergonha, cultural, né? exato, um peso moral, assim, Uhum, social, assim, muito forte nessa cultura, né, uhum. e que isso é muito impactante, né? E é bem como tu falaste, é local, né? Dessa região aqui, É. nossa região Vale do Taquari e Rio Pardo. E quando tem essa coisa de cultura e valores culturais, assim, do sentido até de descendência, enfim, eu acredito muito em intervenções em escolas, assim, em crianças, né? A gente poder mudar esse perfil, né? Ajudar na Uhum, flexibilidade do pensamento, assim, né? As nossas escolas, infelizmente, elas têm pouca educação em saúde mental, no sentido de uhum, habilidades mesmo, de ter uma capacidade de enfrentar estresse, de resolução de problemas, né? Como eu falei, de resiliência. Talvez seja uma intervenção aí que possa ajudar, porque para quebrar, né, essa sim. cadeia, assim, né, a gente desestigmatizar, que a pessoa possa encontrar uma saída, né, porque senão fica muito essa coisa definitiva, né, enfim.
Só para finalizar, assim, mas essa tua colocação das escolas, cara, aqui eu participo de um trabalho voluntário, né, de ir em escolas e falar sobre depressão, automutilação, suicídio, assim, né, agora está meio suspenso em função da pandemia. Aham. E eu fui num município que tem uns 3.000 habitantes, que é Passa Sete, no caminho para quem quer daqui que está ouvindo, é de Candelária para Sobradinha, na subida ali. Aham. E me chamou muito a atenção que à medida que eu ia falando justamente sobre conversar sobre o que está sentindo, o que significa, que a gente pode falar, buscar ajuda, seja um amigo, um professor, né, um médico, enfim, qualquer pessoa, via assim, ó, várias crianças começavam a chorar, né? Dava para ver lá da frente, então assim, já Interessante. detectava que alguma coisa estava acontecendo, né? Que alguém se identificou muito, né? E aí Uhum. eu ia vendo assim que cada um assim procurava um professor ou um professor ia lá buscar e que retirava assim porque eles estavam muito sentidos, né? Aí quando terminou, e outra coisa que me chamou a atenção, município assim essencialmente de agricultura, né? Então não tinha muito mais o Uhum. que fazer a não ser o campo e em casa, né? Uhum. E que durante a palestra ali muito pouca conversa e telefone, todo mundo muito atento, assim, sabe? Todas as crianças muito atentas. E Interessante. depois, quando eu falei com a diretora, né, ela falou assim, ela me falou assim, não, que essas situações são muito vividas em casas, mas a família não permite nem que a gente converse. Nem, se a criança deixa escapar alguma coisa, eles não são receptivos nem com a gente de chegar e conversar, sabe? De fechar a porta mesmo, né? E Uhum. como isso fica resguardado, né? Então a escola acaba sendo um ambiente para tentar, né, desmistificar isso, né? Interessante, interessante, né, Fernanda? E é aquela questão, se tu não tivesse ido naquela escola e visto, né, e conhecer a tua realidade, por isso que, assim, eu acredito muito na educação também, alguns profissionais como Uhum. agentes, né, do seu local. É assim que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que conhecer a população que a gente está vinculado, assim. Mas aqui já tem um relato, né? Tem um conhecimento, enfim, e aí quando tu visualiza essa situação, tu já identifica um fator, né? Daqui a pouco se pensa uma estratégia para aquela. E o legal é o seguinte, pelo menos tem uma vantagem aqui. Quando a gente identifica e mostra para a população, o professor, né, o pessoal que trabalha na região, olha, nossa região é assim, há uma chance maior de engajar a comunidade, né? Aqui no Uhum. nosso lugar nós temos este problema e vamos fazer uma estratégia para resolver este problema. Geralmente funciona bem o engajamento quando é desse jeito. Isso é uma outra coisa importante em saúde mental e prevenção, né? É usar esse engajamento da comunidade para o seu local. As pessoas Sim. gostam de defender a sua cidade, né? Fazer pelo seu colégio, né? Uhum. Então é um trabalho que vai muito por aí, né? Sim. Bom, muito bom, Jader, muito, muito bom sempre, novamente, assim, te agradeço pela qualidade do teu material, pela acessibilidade, assim, e muito boa discussão. E é isso aí, então, né? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. O pessoal ficou mais tímido aí para falar, né? Mas ficaram Sim, é. online, enfim, mas depende do perfil, o pessoal fica mais ouvinte, né? Mas enfim, eu fico à disposição aí quando precisarem, né? A gente poder e também agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema, né, Fernando? E enfim, né? Acho que vamos adiante aí em todas as facetas dessa pandemia aí, né? Cada um na sua Uhum. parte, tentando fazer o pouquinho que dá, né? Para a gente ajudar o próximo aí, né? E melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. Tá bem? Tá bem, tá certo. Muito obrigado, Jader. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado, Até a então. próxima. Boa noite. Tchau, Um pessoal. grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.